Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir a palavra de Deus, mais uma vez preparados para receber de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós. Hoje não é diferente, hoje Deus tem uma palavra também para as nossas vidas. Este é o canal do Pão Quente no YouTube. E se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você participa, você compartilha, leva adiante esta palavra para tantas pessoas que necessitam da palavra de Deus, tantas pessoas que necessitam conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz e tem sempre um propósito para cada um de nós. Hoje não é diferente, como eu já falei, hoje Deus vai falar o nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Palavra abençoada, palavra de Deus para as nossas vidas. E eu peço permissão para ler novamente esses dois versículos. Diz assim a palavra de Deus. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Uma palavra rica de bênçãos para todos nós, né? Um estudo cuidadoso que nós podemos fazer sobre esse momento que Deus guiou o povo, o seu povo, tirando do cativeiro egípcio e levando para a Terra Santa, mostra que logo no início já teve um desafio muito grande para todo o povo. E o estudo mostra, que nós vamos entender, que o agir de Deus proporcionou a esse povo um quadro, assim, vamos dizer, esclarecedor sobre o poder de Deus, esclarecedor sobre o agir de Deus, sobre a mão poderosa de Deus. E é fascinante quando nós nos deparamos com esse texto e meditamos nesse momento do Êxodo, porque nós vamos compreender cada vez mais a forma de agir de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos quando estamos vivendo certas situações, mas a partir desse momento do entendimento da palavra de Deus, nós passamos a compreender melhor aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza em nossas vidas. O Senhor estava prestes para realizar um grande milagre diante daquele povo. E um milagre que se tornaria um sinal, assim, vamos dizer, um sinal do seu poder, que atravessaria gerações e mostraria ao mundo inteiro a sua graça, a sua soberania, o seu poder. E as gerações vindouras iria mostrar como Deus age de forma graciosa e de forma poderosa. A ordem, primeiramente, a ordem era para o povo seguir em direção contrária ao que estavam preparando para caminhar, ou aquele caminho que estavam ansiando, aquele caminho que eles estavam pensando que seria o mais rápido. O povo, então, naquele momento, se viu cercado pelas montanhas, pelo caminho contrário que Deus conduziu, se viu cercado pelas montanhas, tendo ao fundo o grande mar vermelho, e lá atrás eles começaram a perceber a aproximação do exército egípcio, Faraó com seu exército poderoso, se aproximando deles. Eles já podiam avistar a poeira dos cavalos atravessando as campinas daquela região, e isso causou um grande pânico no povo. O povo ficou assustado, claro, eles estavam cercados, não tinham para onde fugir. Eles se sentiram como ovelhas desgarradas e que seriam devorados rapidamente. Uma situação de desespero, uma situação de perplexidade. A palavra certa é essa, uma situação de perplexidade. As pessoas ficaram sem entender
esse agir de Deus, né? E pensar que foi o próprio Senhor que os conduziu àquele local, em pensar que foi o próprio Senhor que acabara de libertar eles do cativeiro egípcio e agora leva para uma situação dessa. Mas a análise que o povo fez foi uma análise baseada no sentimento humano, baseada num sentimento comum do ser humano. Estou perdido, não tenho mais saída, a situação agora é delicada e eu não tenho mais para onde correr, não tenho mais uma resposta. Bastaram 5 dias. 5 dias foi suficiente para eles esquecerem da ação de Deus na libertação do cativeiro. 5 dias foi suficiente para que eles esquecessem tudo aquilo que Deus já havia realizado na vida deles e da libertação, a grande libertação do cativeiro através de uma ação maravilhosa, de uma ação soberana sobre os deuses do Egito. Todo aquele povo começou, então, a sentir no coração uma grande falta de segurança. Começaram a sentir no coração uma grande falta de insegurança e se sentiram impotentes diante daquela situação. Mas nós entendemos que Deus tem as respostas, sempre tem a resposta certa para as nossas inquietações, para a nossa insegurança pessoal. E a insegurança pessoal é algo que nos atinge, está sempre nos cercando, está sempre querendo sufocar nosso coração. E a resposta está nas mãos de Deus, está através do Senhor. E nós podemos tirar pelo menos 2 lições importantes desse texto que acabamos de ler, de Êxodo 14, versículos 13 e 14. Em primeiro lugar, não devemos temer. Em primeiro lugar, é isso que diz a palavra de Deus, é isso que diz Deus a Moisés para que passe essa informação para o seu povo. Não tenha medo, não tem mais. A primeira orientação de Moisés ao povo foi: não tenha medo, não tem mais. A única maneira de nos livrarmos do medo, o medo que está sempre nos cercando e querendo nos atingir, é conscientizar-nos da presença e da boa companhia de Deus em nossas vidas. A boa companhia do Senhor, isso nos dá tranquilidade, nos traz paz ao coração. Ele se encarrega justamente daquilo que é impossível aos nossos olhos. Olha, o povo estava cercado pelas montanhas, tinha o Mar Vermelho à sua frente, tinha um exército de Faraó na sua retaguarda, e isso trouxe uma grande insegurança ao coração do povo. Mas nós entendemos que Deus estava sempre presente com aquele povo, Deus sempre esteve presente com o seu povo, Deus estava presente naquela situação. Então, isso nos traz uma grande segurança, uma grande tranquilidade. E não apenas isso, Deus muitas vezes permite que isso aconteça para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, fortalecimento da nossa fé e também para a sua glória, para a glória do Senhor. Deus permite que nós tenhamos que enfrentar dificuldades, lutas, desafios, para a nossa fé ser fortalecida. Com frequência, nós temos o hábito de censurar as pessoas por causa do mal que nos causam, de certas situações que nós passamos. E, às vezes, nós até jogamos a culpa na própria vida, nós culpamos a própria vida por essa situação, mas não é assim que Deus vê. O olhar de Deus é diferente do nosso. Nós passamos por esses momentos, muitas vezes, por uma questão de tratamento, e Deus está nos dando um tratamento especial, não é? Quando assumimos esse compromisso com Deus, assumimos esse pensamento, essa posição de adorar a Deus, de confiar em Deus, nós podemos pedir a Deus por sua intervenção, na certeza de que Ele vai agir, na certeza de que Ele vai mudar a situação, principalmente quando estamos angustiados. O medo não está longe da fé. O medo está sempre caminhando próximo da fé. As pessoas dizem: eu tenho muita fé, mas o medo está sempre perto. Para crescermos na fé, é necessário que nós vençamos o medo. É necessário vencer o medo para que nós possamos crescer na fé. E aquele povo precisava vencer o medo, aquele povo precisava enfrentar aquela situação para ter a fé fortalecida no Senhor, mais fortalecida no Senhor. Isso só acontece quando confiamos plenamente
no Senhor. Quando temos plena confiança no Senhor, então nós enfrentamos o medo, nós fortalecemos nossa fé e nós continuamos seguindo aqui o caminho que Deus determinou para as nossas vidas, porque Deus tem sempre as respostas, ou a resposta, melhor falando, para as nossas inseguranças pessoais, o nosso medo. A segunda lição é que devemos nos aquietar e contemplar a graça de Deus em nossas vidas. É algo especial saber contemplar a graça de Deus em nossas vidas. E muitas vezes o corre-corre do dia a dia nos tira do coração essa alegria de contemplar a graça de Deus em cada um de nós. O medo gera impaciência. Quando nós estamos com medo de alguma coisa, de alguma circunstância, nós ficamos impacientes. Isso é muito natural no ser humano. Nossa tendência é correr para todos os lados em busca de uma saída, em busca de uma resposta. Em vez disso, o que ouvimos de Deus é o seguinte: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu estou contigo. Aquietai-vos e sabei que eu não te abandonei. Eu estou sempre ao teu lado. Não devemos tomar decisões precipitadas, nem querer fazer mudanças, nem querer agir como se fôssemos Deus. Devemos permitir que Deus aquiete nosso coração. Aquiete nosso coração para que nós possamos observar o seu agir, para que nós possamos sentir o seu agir, para que nós possamos contemplar o agir de Deus nas nossas vidas. Deus assegurou a Moisés que faria um grande milagre. Deus disse a Moisés, Deus confirmou isso a Moisés, que faria um grande milagre diante dele e diante daquele povo. E Moisés, portanto, estava nessa expectativa, na expectativa desse grande milagre, porque Moisés estava junto com aquele povo, guiando aquele povo, e estava diante também daquela situação delicada. Ver a salvação do Senhor, olhar para frente, olhar para tudo aquilo que ele já fez no passado, para tudo aquilo que ele está fazendo no presente e contemplar com confiança tudo aquilo que ele irá realizar no futuro. Isso era o que Moisés precisava ver. Precisava ver o passado, tudo que Deus já havia feito, e Moisés tinha que transmitir essa segurança para o povo. Moisés também tinha que confiar no presente e contemplar o futuro, que era através da mão de Deus. Essa confiança no futuro que para muitas pessoas é uma incerteza, para muitas pessoas é uma insegurança, mas quando nós temos comunhão com Deus, nós podemos contemplar o futuro e ter a certeza do agir de Deus em todos os momentos. Não podemos esquecer de que isso nos dá segurança, isso nos dá forças, isso nos dá a garantia de fortalecer a fé cada vez mais. E aquele povo precisava disso, precisava olhar para trás, lembrar do que Deus já havia feito, devia olhar para o presente, saber que Deus estava com eles naquele momento e contemplar de uma forma muito especial, com muita fé, o futuro que era a presença da Terra Santa. Então, o povo de Deus havia substituído essa paz interior pelo pânico, pela incerteza, e é algo muito natural. O povo, naquela situação, substituiu a paz interior, a paz daquela caminhada tranquila, guiado por Deus, protegido durante o dia pela nuvem por causa do sol, protegido à noite pelo fogo que aquecia todo aquele povo que tinha saído do Egito, estava caminhando pelo deserto. Então eles tinham que contemplar tudo isso e ter a certeza de um futuro abençoado, de um futuro debaixo da graça de Deus. E o povo estava em pânico, o povo estava alimentando cada vez mais no coração a incerteza. E em determinados momentos, nós não somos diferentes. Nós agimos do mesmo jeito que o povo estava agindo naquele momento, numa situação muito delicada. Mas nós temos uma certeza no coração, ou devemos ter uma certeza no coração. Deus tem a resposta para as nossas inquietações pessoais. Deus tem a resposta para as nossas incertezas e para as nossas inquietações pessoais. O Deus que operou o grande milagre de abrir o Mar Vermelho é o mesmo Senhor que veio e habitou
entre nós. É o mesmo Senhor que está conosco, é o mesmo Deus que esteve ali com o povo diante daquela situação tão delicada. O Senhor Jesus, ao declarar quem era, usou com ousadia as palavras eu sou, se identificando como Deus. E o Calvário foi o lugar onde ele partiu as águas da morte. Ele partiu as águas da morte de modo que pudéssemos atravessar a pé enxuto para a vida eterna, a pé enxuto para a glória de Deus. Então, mais do que uma lembrança, muito mais do que um momento difícil, muito mais do que qualquer situação, nós devemos guardar no coração a presença do Senhor em nossas vidas. A qualquer momento pode vir o medo, pode vir a insegurança, nós sabemos disso. Você pode até estar pensando que não há uma saída, que não tem uma resposta. Você pode até agora, neste momento, estar pensando, poxa, eu estou encurralado, cercado por todos os lados. Você pode até estar pensando que não tem uma solução neste momento, uma saída, uma escapatória. Mas a palavra de Deus, a palavra que nos ensina, que nos alimenta, que fortalece a nossa fé, permanece viva. E ela diz o seguinte, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É isso que diz a palavra de Deus a cada um de nós, porque Deus sempre tem a resposta para as nossas inquietações, inseguranças e incertezas pessoais. E o que nós devemos fazer? Nós devemos orar, nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos pedir ao Senhor, como Ele nos ensinou. Nós devemos estar na presença do Senhor, contemplando o passado, aquilo que Ele já fez por nós, contemplando o presente com a sua mão gloriosa, cuidando de cada um de nós, e contemplarmos também o futuro glorioso na presença do Senhor, de tudo aquilo que Ele já tem preparado para cada um de nós. E neste momento eu quero lhe convidar para orarmos juntos. Eu quero orar por você, eu quero interceder ao Pai por nossas vidas neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse momento. Nós entendemos que as lutas, os desafios, assim como aconteceu com o teu povo na saída do cativeiro egípcio, nós devemos compreender que o Senhor está presente, o Senhor fortalece nossa fé e o Senhor tem um propósito para cada dia, Pai amado, mostrar a tua soberania sobre nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, Pai, a termos fé, a termos a fé fortalecida em Ti e termos cada vez mais a confiança do Teu amor sobre nossas vidas. Nós oramos, nós contemplamos a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda e faz com que nós tenhamos mais tempo de comunhão contigo através da Tua palavra, Senhor. E nós oramos juntos nesse propósito, colocando nossas vidas em Tuas mãos. Oramos no nome de Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê uma semana, um dia de paz e tudo seja conforme a sua vontade. Nós devemos, então, guardar no coração essa palavra e levar adiante essa palavra. Compartilhe essa palavra, leve para outras pessoas a necessidade de contemplar a presença de Deus. Que Deus nos abençoe.